Seja bem-vindo ao nosso canal de Desenvolvimento e hoje nós estamos com o nosso bate-papo aqui, vai ser um bate-papo descontraído, onde Deus vai ser glorificado. E estamos aqui com uma convidada especial, que eu gosto de chamar ela de bateria. Eu chamo de bateria porque você é a bateria, tudo que é lugar tá junto aí tocando, trazendo som, música para o povo de Deus. E eu quero apresentar a você essa convidada especial, que é Késia, que está conosco nesse dia para trazer o que Deus tem feito na sua vida mediante a palavra do Senhor. E eu passo assim para você, Késia. Quem é Késia de verdade? A galera quer ouvir aí. Oi, galera do de Desenvolvimento. É muita alegria que eu tô aqui hoje, né, fazendo parte aqui desse programa. E Késia, primeiro de tudo, é uma filha. É uma filha que tem um pai maravilhoso, um pai cuidadoso. E quando eu penso em Késia, o primeiro sentimento que eu penso, a primeira coisa que me vem na mente é Késia filha, né? A filha que hoje tem uma identidade firmada em Deus, sabe Amém. De quem ela pertence, né? Então, Késia é uma pessoa que sabe de onde veio, sabe o que veio fazer e está firmada em uma palavra, né? Que é a palavra de Deus. Isso aí. É isso aí, Késia. Késia é filha, né? Filha no geral, filha de Deus, filha de um pai, de uma mãe. Sua mãe é top, sua mãe é uma mulher de Deus, conheço bem. E com certeza ela tem orgulho de ser sua mãe, né? E antes de entrarmos aqui no nosso bate-papo, eu quero deixar uma palavra que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, do verso 26, que diz assim: E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Ou seja, Samuel era um jovem que estava crescendo e era uma pessoa que agradava não só a Deus, mas todo o povo agraciava pela vida, pela presença de Deus que Samuel levava e carregava. Então Samuel ia crescendo conforme a palavra do Senhor na sua vida. E assim na vida de Késia não é diferente, irmão. Késia tem crescido. Eu tenho pouco tempo, né? 2 anos, 3 anos que nós se conhece, mas eu tenho visto Deus operar na vida dela e crescendo cada dia mais na palavra do Senhor, na presença de Deus. Então, Késia, o que a palavra de Deus, né? Primeira pergunta é essa: o que a palavra de Deus tem feito na sua vida? Eu creio que o povo que está do outro lado quer ouvir isso, quer entender o que você tem a dizer para a galera que está nos ouvindo, o que a palavra tem feito na sua vida. Então, né, eu conheci a palavra de Deus muito cedo. Eu já, graças a minha mãe, né, Rita Gonçalves Miranda, essa mulher linda, maravilhosa, que me apresentou Jesus muito cedo. Então, quando eu nasci, eu já, como as pessoas falam, né, eu já nasci na igreja, praticamente. Eu fui apresentada a palavra de Deus muito cedo, eu cresci na igreja. Então, eu tive esse contato, né, com o Espírito Santo muito cedo. E desde criança, desde pequena, que eu era muito sensível a sentir o Espírito Santo, a ouvir o Espírito Santo. Quando eu comecei a ministrar na igreja, eu tinha 3 anos de idade, eu já cantava, acompanhava no teclado. E aí, quando eu fui crescendo, né, eu fui tendo esse acompanhamento sempre na igreja. Teve um momento na minha adolescência onde eu me afastei, né? Eu passei um tempo afastada da igreja, afastada, eu não queria... Sabe aquele tempo que todo adolescente se revolta, assim, sabe? Entendo. E aí eu me afastei da igreja. Eu tinha uns 13 para 14 anos. Foi nesse período do ensino médio, mais ou menos. E aí foi um período onde eu comecei a desfrutar daquilo que quem cresce na igreja nunca soube, né? E aí foi um momento de aproveitar, de querer saber o que era ir para uma festa, de ouvir músicas que não eram louvor. Eu cresci ouvindo louvor minha vida toda. Eu cresci cantando na igreja a vida toda. Então minha vida era baseada muito de louvores. E uma das coisas que pode parecer bobagem, mas que me prendia muito, era essa questão de música. Porque eu era sempre fui ligado muito à música e eu tinha vontade de ir para shows, de conhecer os cantores. Porém, essa vontade se voltou para o mundo, né? Então, quando eu retornei para a igreja, que eu voltei com a minha aliança com Jesus, eu tinha
16, 17 anos. Graças a Deus não demorou muito tempo, Deus foi muito bom comigo. Amém. E foi quando eu decidi de fato que o mundo não era o lugar para mim. Eu decidi de fato que eu precisava ser alicerçada na palavra de Deus. E foi quando eu decidi, né, que eu queria ser uma pessoa diferente, que eu queria ser uma pessoa alicerçada na palavra de Deus. Foi quando eu até conheci o seu irmão, o pastor Edilson, e ele foi uma das pessoas que me ajudou a ter esse alicerce na palavra de Deus, juntamente com a minha mãe, né? A minha mãe é a minha fiel intercessora, digamos assim. E aí, a partir desse momento, eu conheci o pastor Edilson, eu estava afastada ainda da igreja, e ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Ele nunca chegou pra mim pra falar de Jesus. E até por isso que eu me aproximei dele, porque eu não queria que ninguém falasse de Jesus pra mim. Eu tava naquela fase que eu não queria ouvir. Então ele nunca chegou pra mim pra pregar, pra falar da palavra, não. Mas a vida dele pra mim foi um testemunho naquele tempo. Foi o que eu tava precisando, né? E a partir daí eu comecei a frequentar a igreja que ele frequentava. Foi quando eu decidi que eu queria voltar de novo para os braços de Jesus. Foi quando eu falei com a minha mãe que eu queria voltar para a igreja. Eu renovei a minha aliança na igreja dela. No tempo ela congregava na Batista, eu renovei a aliança na igreja dela. Depois de um período também que foi uma coisa muito inusitada, eu estava andando no meio da rua com uma amiga minha e um cara me parou no meio da rua. Ele nunca tinha me visto na vida. Eu nunca tinha visto ele na vida. E ele chegou pra mim e ele falou: você sabe que você tá andando no caminho errado. E você sabe que desde pequenininha o Senhor te separou, o Senhor te escolheu e você tá correndo. Isso é forte, né? Uau, né? Deus falou através do desconhecido. Isso. E pra mim ele era um totalmente desconhecido, né? E aí ele falou coisas profundas da minha vida, do que eu tava fazendo, do que eu tava pensando. E eu lembro que naquele dia eu tava voltando da escola, ele começou a falar coisas de Deus pra minha vida, e ele perguntou se eu queria renovar minha aliança ali. Ele não perguntou se eu queria me converter. Ele perguntou se eu queria renovar minha aliança, porque ele tinha certeza que um dia eu já tinha feito parte da igreja. E aí eu falei que sim, no meio da rua ali, na Senhor dos Passos aqui, onde fica um monte de pregador ali, né? E aí eu falei que sim, ele orou por mim, eu repeti a oração com ele. Eu lembro que quando eu saí de lá, uma colega falou assim: rapaz, tu é mente fraca, viu? Não sei o quê. Mas eu falei comigo que eu nunca ia negar o nome de Jesus. Porque a gente não sabe a hora que ele vai voltar. Imagina se ele voltasse naquele dia e eu dissesse um não a ele. Então, eu tava afastada da igreja, mas eu já sabia que a qualquer momento eu ia voltar. E quando surgisse essa oportunidade, eu não ia dizer não, porque eu morria de medo de eu dizer não, Jesus voltar e eu ficar aqui. Então eu morria de medo, né? Então, assim, nos meus 16, 17 anos foi quando eu entendi, quando eu decidi que eu queria ser mudada, que eu queria ser transformada pela palavra de Deus. É isso aí. Algo que você falou aí que me chamou a atenção aqui, eu creio que os ouvintes que vai nos ouvir, ele vai fazer essa pergunta até chegar nesse momento aqui. Nesse período que você, como se fosse, se afastou na nossa linguagem, até você retornar, o que a sua alma falava? Você dá para entender? Você entendeu o que a pergunta aqui é? Nesse período, mais ou menos, quantos? 3 anos, mais ou menos, né? Uns 3 anos, mais para ou menos. 4, para você retornar para a presença. Você saiu, foi conhecer o mundo como é, e aí, mas esse período aí de 3 a 4 anos, como é que sua alma ficava lá? Vamos dizer, na nossa linguagem, o mundo, né? Então, né? O que eu colhi de lá foi uma depressão. Isso. O resultado que eu tive foi esse. Eu era uma pessoa muito... Para as pessoas, eu sempre fui muito alegre, muito feliz, porque eu sou otimista, sabe? Eu sou aquela me chama de bateria não para. Eu sou aquela pessoa que gosta de ver as pessoas bem, que eu quero ver o bem das pessoas, que se alguém precisar de ajuda eu tô ali, porque é de mim, eu sou otimista, é o Espírito Santo, na verdade, né? Mas, no fundo, eu era uma pessoa triste, porque eu tinha Jesus para preencher e eu deixei Jesus embora. Então, aquele vazio ficou. Então, por mais que eu passasse o dia todo sorrindo, feliz, alegre, quando eu chegava na minha casa, eu só queria ficar trancada no meu quarto, sabe? Eu só queria ficar chorando. Foi um período também que o meu pai foi embora de casa, uma das vezes,
Então, toda adolescente, toda criança não vai ficar feliz com isso, né? Ninguém fica feliz com isso. Então, aquilo já foi um gatilho a mais para que eu não me sentisse completa, sabe? Isso refletiu muito dentro de casa, com a minha família. Hoje, a minha mãe é a minha melhor amiga, é a minha intercessora, a minha amiga mesmo. A gente parece duas adolescentes juntas. Mas, naquele período, eu mal falava com a minha mãe. Então, foi um tempo onde eu colhi coisas ruins, né? A minha alma se sentia triste, a minha alma se sentia vazia. Eu não conseguia ter amizade com a minha mãe. Quando eu estava em casa, eu não queria nem conversar com ela, digamos assim, né? Porque ela tinha o Espírito Santo. Eu não tive Espírito Santo naquele momento. Naquele momento eu me encontrava em trevas, eu queria ficar sozinha, eu não queria conversar com meus irmãos, pra mim ninguém prestava, dentro da minha casa, sabe? Dentro da minha casa tava tudo ruim, mas quando eu tava com as minhas amigas era uma maravilha. Então, no decorrer desse tempo, eu desenvolvi depressão, eu fiquei depressiva, eu ficava amargurada, angustiada. E eu procurava refúgios, procurava escapes e não encontrava. Porque, no fundo, eu já sabia qual era o escape, né? No fundo, eu já sabia o que era que eu precisava, mas por causa das revoltas, das coisas, eu começava a achar que Jesus era o culpado das coisas que estavam dando errado, sabe? A gente culpava Deus pelas coisas erradas que estavam acontecendo na nossa vida. Mas é isso. Vou deixar um conselho pro jovem, em cima disso tudo que a Keila falou. Você, jovem, que tá pensando de sair da igreja, não saia. Você vê que no período que ela saiu, por mais que aparentemente ela mostrava alegre com as colegas, com as amigas, mas dentro de casa havia um vazio, né? Um vazio que, dando do nome aí de depressão, ela tá angustiada, tudo para ela estava ruim, a ponto até de falar que o próprio Jesus está errado. Então você, jovem, que está aí nos ouvindo, pensa em sair, não saia, continue. Passe o deserto, passe aí o Jordão, mas passe na presença de Deus, valeu? Mais uma pergunta aqui. Essa é forte, Kézia, essa é forte. Me fala de 3 gigantes que você derrubou mediante a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus trouxe na sua vida, que te fez ficar forte para derrubar o gigante. Então, 3 gigantes que você derrubou, que até aqui te fez crescer, evoluir na presença de Deus. O primeiro gigante que eu posso dizer, e é um dos principais motivos de eu estar aqui, era a timidez, né? Eu era uma adolescente muito tímida, muito tapada, porque eu era uma introvertida, na verdade era o medo, sabe? Eu tinha medo de me comunicar com as pessoas, um complexo de inferioridade terrível. Então, esse foi um dos gigantes, dos mais difíceis para eu conseguir vencer, né? E isso a palavra de Deus nos fala que nós somos mais que vencedores, né? A palavra de Deus, ela tem coisas tão lindas para nós, fala de coisas tão belas, manda a gente ser forte o tempo todo. A gente lê a Bíblia e tem tantas passagens que falam, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. E muitas das vezes a gente é covarde, né? Eu era uma covarde. E a palavra de Deus, de acordo com o tempo, foi me moldando para que essa covardia não falasse mais alto do que a palavra do Senhor, porque a gente tem que viver de acordo com o que a palavra nos diz. Se a palavra diz que é pra gente ter bom ânimo, então é pra gente ter bom ânimo. Falando assim parece simples, mas é muito difícil o processo de uma pessoa que tem complexo de inferioridade, que é a pessoa que não se sente amada, não se sente completa, não se sente feliz. Hoje poder dizer que está completa, poder saber que tem uma identidade firmada em Deus. Então, um dos gigantes foi esse. Antes de você falar o segundo gigante, algo que veio um insight, e os ouvintes que nos ouvem aí, interessante, irmão, a palavra de Deus fez ela vencer a timidez, e isso, a palavra tem esse poder de fazer isso. Quando você começa a meditar, começa a estudar, busque sempre alguém para estar do seu lado, te orientando, um homem ou uma mulher de Deus que seja cheia do Espírito Santo, uma orientadora que possa estar do teu lado, para você começar a vencer gigantes. Eu sei que ela não venceu só isso sozinha, a mãe dela estava do lado, tinha alguém intercedendo por ela, e com certeza ela venceu o primeiro gigante, que é a timidez. Então, a palavra de Deus, ela gera em nós um poder
ou dizendo assim, desperta na gente um poder que há dentro de nós, quando nós damos crédito e acreditamos de fato que a palavra pode fazer isso. Então busque sempre alguém, acredite na palavra e com certeza vai acontecer na sua vida, como está acontecendo na vida de Kézia agora. Ela venceu a timidez, está aqui conosco. E não esquecendo também, mas depois ela fala que ela também é levita, né? Além de ser filha levita, mas depois dos 2 gigantes que tem ainda falta, ela vai falar sobre isso. Mas o segundo gigante, Kézia, qual foi? Então, né, são muitos gigantes nessa jornada. Antes de eu falar do segundo gigante, como você estava falando, que a gente não vence o gigante sozinho, né? Então, eu vou falar muito aqui da minha mãe, porque ela Sua mãe. é a minha mãe. É a pessoa que Deus escolheu para cuidar de mim e que ela faz isso com excelência. Então, em todo momento, né, da minha vida, dos meus momentos difíceis, eu sempre tive ela por perto. Isso é bom, né? E não como uma narcisista, como uma julgadora, sabe? Como uma apoiadora mesmo, como uma pessoa cheia do Espírito Santo. E nós precisamos disso, né? É verdade. Às vezes a gente tá perdido, a gente se sente sozinho, mas muitas das vezes a gente demonstra que tá bem e não pede ajuda. É verdade. Muitas das vezes a gente quer mostrar que aguenta, mostrar que a gente aguenta firme, que a gente é forte o suficiente quando a gente tá quebrado. Mas a importância de você reconhecer, de ser humilde, né? É verdade. E reconhecer e pedir ajuda. Dizer, olha, eu não tô bem, tá acontecendo isso comigo. De chegar em um homem, uma mulher de Deus, e pedir ajuda, dizer, me socorre, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar isso aqui, e sozinho eu não consigo. É verdade. Então, isso é muito importante, né? O segundo gigante que eu vou falar aqui é a depressão, né? Não é fácil passar por um processo de depressão. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, a minha irmã nasceu. Minha irmã Kevin, Andresa, um beijo, eu amo muito. E a minha mãe teve depressão pós-parto. E nesse período, quem mais assim de perto acompanhou ela foi eu. Então nesse momento quando eu tinha 10, 11 anos, eu tive que ser uma adulta, digamos assim, sabe? Eu tive que adquirir a maturidade muito cedo, porque eu vi a minha irmã nascer, tinha o meu pai, nesse momento ele estava muito presente com a gente, mas a minha mãe entrou em depressão. A minha mãe trabalhava, a minha mãe estudava, e no ano que ela voltou para a escola, que ela decidiu completar os estudos, ela engravidou, e aí ficou mais difícil para ela poder estudar, né? E eu lembro que ela queria largar a escola e tal. Eu falei com ela, não, mãe, eu cuido dela, a senhora vai. E foi aí que ela foi conseguindo, né? Através da palavra também de Deus, superar essa doença, né? Esse mal do século, essa depressão. E eu acompanhei muito esse período dela de perto. Eu acompanhei tempos que ela ficava no quarto, ela não queria fazer comida e tal. Mas eu e os meus irmãos, John e Hal, um beijo também. A gente sempre ajudou ela, sempre incentivou ela, né? Só que nesse período eu fui muito forte. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que me deu força para poder cuidar da minha irmã pequena, poder ajudar a minha mãe. Só que aí nesse período de 13, 14 anos, eu desabei. Foi o tempo que esgotou as minhas forças. Eu achei que Deus já não estava comigo, que a culpa disso tudo era de Deus. Foi um período muito complicado. As minhas notas na escola eram horríveis. Eu não conseguia entender as coisas. Eu tentava, mas não conseguia. Então, eu tenho certeza que esse gigante foi derrubado. Hoje eu sou uma pessoa contente, sabe? Quando o Paulo ele fala que ele sabe estar contente em todas as situações, né? Ele aprendeu a estar contente. Não é que você vai ficar feliz, sorrindo o tempo todo. Tem momentos de tristeza, sim, mas ele é uma pessoa contente, né? Ele fala na palavra Filipenses 4, né? Isso. E hoje eu sou uma pessoa contente. Contente porque eu entendi quem me chamou. Hoje eu entendo os propósitos de Deus. Então, tem muita gente que acha que a gente precisa de ajuda, precisamos de psicólogo, precisamos de pessoas estudadas para nos auxiliar, o caminho que devemos seguir, o que é que devemos fazer, como devemos agir, né, mediante as situações. Mas precisamos também de Deus, precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é como um mapa. Ela é um mapa e ali tá todos os caminhos que a gente deve seguir. E para vencer esse gigante, eu precisei da palavra de Deus. Foi quando nos 16, 17 anos, quando eu
decidi mesmo que era isso que eu queria pra minha vida, que eu não queria ser uma pessoa que vive distante de Deus, sabe? E então, pra vencer esse gigante, precisou muito choro, muita lágrima, muita disposição, né? Porque não é fácil você só querer estar num quarto trancado e você arrancar forças, né, de onde não tem pra você decidir e ir lutar. Mas eu entendi também que a liberdade que Jesus nos dá não é só pra a gente dizer sim, né? A liberdade, na verdade, é pra gente dizer não àquilo que nos afasta de Deus. Verdade. E quando eu entendi essa liberdade, né? Cristo, ele nos chamou pra liberdade, né? E ele nos chamou pra ser livre. Tem uma música de Fernandinho que fala, né? Eu sou livre, nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aí a Kézia levita, né? Eu ouvia muito essa música pra eu entender. Eu tinha vontade de ser livre, eu me sentia presa dentro de mim. E eu falava, Jesus, eu quero ser livre. E essa música fala que é nada além do teu sangue. O Senhor já derramou o seu sangue, por que eu não sou livre ainda? Foi quando eu entendi que não era só um querer. Eu preciso querer, Entendendo. mas eu preciso ter atitude. É verdade. Então, mesmo sem querer, eu não querendo me levantar para viver, para aprender da palavra, mas eu precisei ter uma atitude. Então, foi essa atitude de entender a liberdade que a Bíblia deixou pra gente. Então, esse gigante eu consegui vencer. Hoje eu posso dizer que eu consegui vencer esse gigante, que hoje eu sou uma pessoa contente, né, em Deus. E para você que tá aqui assistindo e acha que não vai conseguir passar por essa fase, acha que não vai vencer esse gigante da depressão, é possível sim. Procure ajuda, procure o Espírito Santo, porque ele é o Consolador, ele que preenche o nosso ser, que preenche a nossa alma. Isso. E esse gigante, ele foi derrotado. É verdade, é interessante que do período que ela passou aí, vamos dizer assim, uma escuridão, que é a depressão, mas é mesmo triste, mesmo cabisbaixa, mesmo trancada, muitas vezes num quarto, mas ela buscou força. Da onde aí, eu creio que veio da palavra de Deus, Deus te deu força, com a ajuda de algumas pessoas, principalmente sua mãe, eu creio também estava ali, lhe ajudando, lhe auxiliando, e lhe deu essa força, foi uma força a mais, fez toda a diferença para você estar aqui agora, glorificando a Deus, falando para você que está nos ouvindo aí, nesse bate-papo aqui, com o Edil, e trazendo o que a palavra de Deus pode fazer na vida daquele que tenta buscar a viver a palavra, se decidir viver a palavra, ficar firme, e com certeza muitas coisas acontecem. Não foi fácil, mas é possível sim se levantar, é possível com a palavra, com a ajuda de pessoas qualificadas na área da psicologia ou em outras áreas. Se você levanta e faz a diferença, porque a palavra de Deus ela tem esse poder também para fazer a mudança dentro de nós. Mas, Kézia, continua aí, o terceiro gigante, qual é? O terceiro gigante, eu digo que é o da insuficiência, sabe? Aqueles pensamentos de que você não vai ser nada, você não é suficiente. E isso, pra mim, meu Deus do céu, sabe o que é você... Eu sou uma pessoa muito sonhadora, como eu já falei aqui. Eu sou uma pessoa muito otimista. Meu pensamento tá lá nas nuvens, que às vezes eu preciso de alguém dizer, calma aqui, vamos começar por aqui. Então, mas isso me sabotava, sabe? Eu não precisava de ninguém pra me sabotar. Eu não precisava de ninguém pra dizer, você não vai conseguir, não. Não precisava de ninguém pra isso, porque eu mesmo fazia comigo. Então, isso é um gigante que, se a pessoa não derrubar esse gigante, você não vai pra lugar nenhum. Com certeza. Porque se você mesmo se sabotar, se você mesmo se diminuir, não tem como você crescer na palavra. Não tem como você crescer no conhecimento. Exato. E eu era muito assim, sabe? Muito de... não, eu não vou fazer isso não, porque não vai dar certo. Não vou cantar essa música não, porque, vixe, na minha voz vai ficar horrível, sabe? Eu não precisava que ninguém me diminuísse. E isso eu mesmo fazia isso. Isso parava para não continuar. Isso me paralisava. Eu tinha um complexo terrível, eu sempre começava a fazer as coisas, mas nunca terminava.
sabe? Eu começava naquele gás, mas no meio do caminho dizia, vixe, isso não é pra mim não vai dar certo não. Comigo não dá certo, não é pra mim. Interessante que tudo isso vinha na sua mentalidade, vinha na sua mente. Quer dizer, se a gente não quebrar os bloqueios mentais que nos impede de crescer, viver a vontade de Deus, que é a perfeita, boa e agradável, temos que quebrar essas vozes. Segura um pouquinho aí, quer dizer, você falando, vem um texto bíblico aqui, que está em Números, capítulo 13, do verso 30. Ela falando das vozes, aqui vinha aquelas vozes falando que você não conseguia, você não pode. Interessante, olha o que Caleb faz quando volta, né? Moisés manda 12 espias para espiar a terra. 40 dias eles olharam, observaram e voltaram com o relatório. E o povo, 10 homens dos 12, falaram isso, né? Essas vozes aí, você não vai conseguir, nós não podemos, nós somos fracos, somos pequenos, diante deles somos como um gafanhoto, nós não vamos conseguir. E aí Caleb fez isso, né? Olha o que Caleb fez, olha o que a palavra diz em Números 13, 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subiremos e tomemos para posse da terra. Ou seja, Caleb fez calar as vozes de 10 homens, ou seja, qual é a voz que você está ouvindo? É a voz de Deus ou a voz das pessoas dizendo que você não consegue, você não pode, você não é dever, você não deve, você não consegue, você não é digno disso. Mas Deus está dizendo assim, ó, você pode, você consegue, você pode ter sim, você é mais do que vencedor. Como ela derrubou 2 gigantes, derrubou vários gigantes, né? Aqui só 3, mas tem muitos gigantes porque ela entendeu que ela pode, consegue e tem o poder da palavra de Deus para vencer gigante. Então faça calar as vozes que estão te impedindo de crescer mediante a palavra. E faça como Caleb, cale as vozes que tem falado que você não consegue, que você não pode, que você não é digno, mas cale as vozes e diga, você pode, eu consigo. Paulo vai dizer que tudo eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas nós podemos em Cristo ou na palavra que nos fortalece. Mas continue, Kézia. Só para complementar o que o senhor falou sobre calar as vozes, às vezes a gente acha, né, que não consegue controlar o que a gente pensa. E isso é uma mentira. Né? Nós conseguimos decidir a voz que nós queremos ouvir. Verdade. Então nós temos esse poder de calar, realmente de silenciar essas vozes que dizem que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não é merecedor, e parar de ouvir essas vozes e ouvir a voz de Deus. Ah, Kézia, mas como é que eu faço isso? É uma decisão. Isso. Você tem que treinar para que isso possa acontecer. Tudo é um treino, né? Isso. E com o treino a gente consegue o nosso objetivo, né? Não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Mas a gente consegue sim silenciar essas vozes e dizer, mesmo ouvindo essa voz, não faz isso não, porque você não consegue. Não corre não, porque você não vai conseguir correr 5 quilômetros. Você diz, não, peraí, eu consigo sim, a palavra de Deus diz que eu consigo, então eu consigo. Questão, e falando também de corrida, Kézia também é corredora, né? Atleta, corre aí, ganha prêmios também. Quando eu falei que você que era uma bateria, irmão, porque a bateria tem vários instrumentos ali que para sair um som, então é a vida de Kézia, né? É correria, é bateria, e nisso Deus é glorificado através da vida dela, e nós temos visto isso, né? Paulo vai chegar numa cidade chamada Listra e vê um jovem chamado Timóteo, e Paulo decidiu pegar Timóteo para seguir viagem com ele. Por quê? Porque Timóteo era um homem ou um jovem que dá bom testemunho a todo o povo da igreja. Então Paulo vê Timóteo, um perfil de um obreiro, e fala, não, esse aqui eu vou investir, porque vai valer a pena lá na frente. E foi isso que Deus fez. O pastor Edith pode ter visto isso, ele foi sábio ali, não falar muito, mais o testemunho dele trouxe você para a presença e ajuda a sua mãe também. Fez todo ali, vamos dizer assim, um conjunto de passo a passo para Kézia ser Kézia que é hoje, né? Filha, levita, atleta, né, corredor aí, e muitas outras coisas que, se o tempo der aqui, fala tudo. Se não der, a gente vai ficar aqui sempre uma interrogação para na outro bate-papo, a gente continuar. Mas é isso aí. Mas faltou o terceiro gigante, né? Não, já foi. Falou o terceiro? Já. Então vamos nessa. Então vamos continuar. As pessoas, a pergunta é, as pessoas que você convive, o que fala sobre o seu crescimento mediante a palavra? Eu convivo com muita gente legal.
Eu sou suspeita a falar porque eu escolho com quem eu convivo, né? E eu convivo com pessoas que gostam de mim. Pessoas que eu sei que torcem por mim, que querem me ver crescer, né? E assim, eu ouço muito da minha mãe, dos meus pastores, de pessoas, de amigos de longa data, de tipo, meu Deus, é a mesma Kézia. Kézia tá mudada, né? Em vários aspectos, né? Vários sentidos, né? Roupas, o jeito de falar, os lugares que frequenta, né? A correria, né? É verdade. Como o senhor já falou. Então, eu vejo que as pessoas notam esse crescimento, notam essa diferença, né? É verdade. De Kézia sem Jesus Isso. E Kézia com Jesus, né? Tem um amigo de longa data, né? Ele é meu amigo há mais de 7 anos, o nome dele é Eric. E ele fala, rapaz, tu tá mudada. Porque ele presenciava, eu era uma pessoa ignorante, sabe? Ignorante, orgulhosa. Se não era pra ser do meu jeito, eu também não queria. E hoje eu vejo que Deus já mudou muito isso na minha vida. Eu vejo... As pessoas falam, né, sobre isso, né? Não é nem eu que falo. Eu nem falo, na verdade. Eu escuto que as pessoas falam. Nossa, hoje você é uma menina madura, você amadureceu, seu comportamento mudou, seu jeito de falar mudou. Nossa, eu acho que o melhor elogio que a gente pode receber é: nossa, eu vejo o Espírito Santo em você. Verdade. Paz, a sua presença traz paz. Então isso, quando eu ouço essas coisas, comparado ao que eu vi, eu falo, Jesus, muito obrigada. Você vê o gigante, né? O gigante que ela venceu na vida, né? Os 3, que tem vários, fez as pessoas contemplar na vida dela o gigante. Interessante que cada pessoa te vê de uma forma, cada história é amigo do passado, é amigo presente, e não elas vê e te dá um elogio, porque isso que a palavra de Deus faz na vida do homem que decide a viver na palavra. Tem um jovem chamado Daniel da Bíblia, né? Que ele decidiu a não se corromper com esse mundo, mas aí Deus honra Daniel. Deus honrou o jovem Daniel. Interessante que as pessoas que te vê dessa forma. Outra coisa que você falou interessante. Segundo a ciência, vai dizer que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, escolher as amizades faz toda a diferença. Eu podia dizer aqui, escolher as amizades, as 5 pessoas que eu mais convivo, é como vencer gigantes. Porque assim, uma amizade ruim, que só vem palavras torpes, palavras que não edificam, né? Comportamento que não ajuda em nada, você começa a observar. Meus amigos, mas com esse eu não vou andar. A Bíblia vai dizer que busca a paz com todo, né? E a santificação, quer dizer, santificação da ideia de separação. Então, vou me separar disso aqui não vai me inundar. Então vou andar com esses 5 aqui, porque aqui vai me trazer edificação, vai me trazer um comportamento melhor, vou desenvolver a minha intelectualidade, vou ter um conhecimento maior das coisas. E aí ela começou a separar as amizades e hoje fez toda a diferença na sua vida. E pegando o gancho, né? Tem jovens, tem adolescentes que acham que não são influenciados, né? É verdade. Adolescente acha que não é influenciado, acha que a mente dele tá super forte e que ninguém influencia. Mas nós somos influenciados o tempo inteiro. Nós somos influenciados com quem a gente convive, com quem a gente conversa. Se é em uma música indicada, ou um jeito de falar, ou um lugar que frequenta, a gente é influenciado o tempo todo. E por isso que a gente tem que ter realmente buscar a paz com todos. Porém, ter a seletividade de com quem a gente tá o tempo todo, né? Porque vai fazer toda a diferença. As pessoas que você está convivendo vai te programar para você viver da forma que ela ainda você pensando que não. Inconscientemente acontece. Você vai começar a ouvir as pessoas falando, palavras tóxicas, palavras que não edificam, e isso vai gerando em você um padrão, sem você perceber, gera um padrão. Mas voltando aqui, apresenta o teu futuro esposo aí. Ele fala um pouco dele, né? O que ele fez, né? Na tua vida, qual a mudança. Ele vai chegar um pouquinho aqui, ele vai chegar perto da gente aqui, tá se levantando ali, vai vir devagarzinho para dar um alô pra galera aí. Ele vai falar um pouco dele também, o que ele tem, deu a palavra, isso que tudo também faz parte do mover da palavra na vida de Kézia e na vida aí do jovem Kelvin. Falar de Kelvin é muito fácil. Ô, glória! É muito fácil falar dele porque
foi Deus que colocou ele na minha vida, sabe? E quando a gente fala sobre, pegando no gancho, né, de andar, escolher as pessoas que você anda, eu tenho certeza que Deus me presenteou com o Kelvin, sabe? E Kelvin é uma pessoa que eu admiro muito. Acho que o primeiro sentimento que eu tenho por ele é a admiração. Eu falo com ele, cara, eu gosto muito de gente inteligente. E você é muito inteligente. Uma pessoa respeitosa, uma pessoa maravilhosa de se conviver. Uma pessoa paciente, calmo, tranquilo. Eu não vou falar demais, não. Também. Entendeu? Não, senão fica ali, muita gente quer pegar demais. Mas quando a gente se conheceu jogando bola. Olha aí. Nos conhecemos no campo de futebol, numa quadra. E a gente formou uma amizade. Era só realmente uma amizade no início. Ele sempre muito legal, muito simpático. E aí o tempo foi passando. No período que a gente se conheceu, eu tava no relacionamento. Ele também tava. Então a gente não era nada. Era só a amizade do baba e pronto. Depois de 1 ano e meio... Acho que foi 1 ano e meio depois, né? Sei lá. 1 ano e meio depois, mais ou menos... Eu já tinha terminado o relacionamento há mais de 1 ano. Ele também já tinha terminado há um bom tempo. E a gente começou a cantar na igreja, junto, né? A gente começou a cantar na igreja junto. E aí a gente passou de se ver só no baba. Aí agora a gente se via no futebol e no culto. E no ensaio. E aí foi que a gente começou a conversar, a gente começou a ver que gostava das mesmas coisas, que era um mesmo propósito e tal, né? E nisso a gente foi se conhecendo, cada vez mais que a gente conversava, a gente falava, não pode ser possível que você gosta disso, eu também gosto. E foi nessa, tipo, não é possível. E aí foi que a gente falou, vamos orar. E no tempo que o Kelvin estava afastado da igreja também, assim... Ele nunca foi, assim, do mundo. Mas ele não ia pra igreja, tava meio desconectado, digamos. E aí, mas mesmo assim... Eu vou falar, tá? A gente conversando... E aí ele falou assim, rapaz, eu vou casar com tu. Eu falei, tá bom, eu também vou casar com tu. E nisso a gente não namorava ainda. A gente falou, tá, vamos orar. A gente passou uns 8 meses orando, a gente orava, jejuar, combinava pra jejuar junto e tal. Eu acho que eu sempre sonhei viver isso, né? Eu achava chique. E aí, eu falei com Deus, eu também não quero ter dúvida, sabe? Porque eu falei, Deus, eu não quero namorar pra terminar, pra conhecer outra pessoa, é muita burocracia, é muito burocrático, e machuca o emocional. Fere o emocional, vai gerando ferida, gera trauma, é tanta coisa. E no tempo ele não era batizado. Eu já era batizada, que eu me batizei com 12 anos. Eu me batizei antes de eu me afastar, né? E aí eu falei, Deus, eu não vou falar nada com ele não, Senhor. Mas o Senhor vai me dar um sinal. O sinal que eu quero é esse, eu não quero outro. O sinal vai ser que ele vai chegar pra mim e vai dizer que quer se batizar. Se ele disser que quer se batizar, Senhor, aí a gente vai namorar, a gente vai noivar, a gente vai casar. Na mesma semana que ela me mandou mensagem de noite e falou... Kézia, o que foi? Ele, poxa, eu tô pensando em me batizar, velho. Eu falei, mesmo? Eu falei, olha, que maravilha. Deus ouviu tua missão, né? E aí, nesse processo todo, ele se batizou. Depois que ele se batizou, passou um tempo, a gente já tava em oração e tal. Aí foi quando ele teve coragem de falar com o senhor Idelfonso. E aí a gente começou a namorar, e nesse processo de crescer com a palavra, Kelvin, ele tem me ajudado muito, sabe? A gente cresce junto, na verdade. A gente vê esse crescimento na gente, baseado na palavra de Deus, né? Kelvin é um menino de Deus, uma pessoa excelente, que tem um coração cheio do amor de Deus, sabe? E eu acho que isso é uma das características que mais me chama a atenção nele, porque tem várias frases que a gente vê, vídeos no Instagram, as pessoas acham que ficam romantizando um relacionamento perfeito. Não existe um relacionamento perfeito. Mas existe um relacionamento baseado na palavra de Deus. Existe um relacionamento saudável, onde você pode ter uma pessoa ali que não vai te gerar confusão, que não vai te gerar intriga, mas que vai gerar paz, né? E é isso que a gente gera um pro outro. Eu gero paz pra ele, eu tento fazer com que a vida dele se torne mais agradável.
E ele faz isso também por mim, então... E aí, Kelvin, e você? Que você tem crescido em questão desse namoro, você com Kézia, que aí tá um namoro abençoado da parte de Deus. Você tem crescido também junto através desse namoro, que ele tem trazido para você na sua vida espiritual, crescido com a palavra. Fala um pouco aí para nós. Então, pessoal, é prazer também estar aqui, né, com o Ed, nesse podcast aqui. Então, sobre o nosso relacionamento, né, em crescer nessa questão, ela tem me ajudado bastante, né, na palavra, né, porque a partir do momento quando a gente era ali só amigos e tudo mais, né, desde o começo, quando a gente começou a conversar, eu não tinha muito aquele interesse, né, no caso, naquele momento, de buscar a palavra, né, de estar ali mais chegado a Deus, né? E tem pessoas que realmente faz esse papel de apoiar, ajudar, levar a pessoa, né, para mais perto de Deus e tudo mais. E Kézia, a partir desse momento, né, ela me ajudou bastante em se achegar mais a Deus, né, ao Espírito Santo. E até hoje, né, óbvio, a gente tem esse relacionamento muito bom, a gente costuma ter os nossos momentos, né, de devocional, a gente tem esses momentos também, e aí a gente se ajuda bastante nesse quesito. Pessoal, é interessante que o casal, isso é interessante, né, ter um momento de devocional com Deus. Estou vendo muitos jovens que estou convivendo com alguns jovens e tenho percebido, né, a nossa irmã Rayane que fez conosco, ela com o Thiago, tem esse devocional, sempre ela posta uns vídeos no status, e eu tenho percebido, isso é muito bom, porque isso traz uma edificação no casal, porque é crescendo com a palavra, vai entender o papel do homem, o papel da mulher, depois do casamento, isso é muito bom. Mas Kelvin, aproveitar seu gancho aqui ainda, dá uma declaração de amor aí, que a gente quer saber disso, né? Uma declaração de amor, que eu creio que as pessoas do outro lado querem ver isso aí. Você tem aí 1 minuto para se virar aí, se vira no Zoom, e dá uma declaração de amor aí, e fica aí para você aí. Aí você já sabe, tá no coração, você já falou, mas o povo aí quer ouvir, a galera do outro lado quer ouvir, é com você aí, Kelvin. Então, ela falou até mais cedo, né? A gente se parece muito em muitas coisas, em muitos... a gente é muito ligado, porque essa questão dos dois se conhecerem, de ter essa ligação de ela gostar das mesmas coisas que eu, muita coisa em comum. Muita coisa em comum, isso ligou bastante a gente. E a gente acaba em pequenas perguntas ali, naquela coisa, né? A gente se ligou bastante, a gente tem uma conexão muito boa, né? Eu queria deixar aqui pra ela, falar que eu amo ela desde o primeiro momento que a gente começou a conversar mais, né? E eu até falei com ela que a gente vai casar. Olha aí, foi firme, né? Até antes da gente começar a namorar, né? Falei com ela que a gente ia casar. E eu tenho certeza que ela é a mulher pra minha vida. Isso aí. Mas vamos lá. Obrigado, Kelvin, que Deus que ele possa abençoar você e esse relacionamento. Com certeza Deus está no negócio e tudo de bom para a vida de vocês. Mas, Kézia, mais uma pergunta para você. Deixa aí um conselho, né? Um conselho para essa juventude. Que conselho você daria para a juventude de hoje, que estão assim fora da presença e que estão dominando a presença? São dois grupos de pessoas que estão fora, né, da casa do Senhor, e que estão dentro. Os que estão fora, o que você daria um conselho como? Que conselho você daria a essas pessoas que estão fora? A palavra de Deus em Atos 2:40 é um versículo que me marcou. Na parte B diz: salvem-se dessa geração corrompida. Forte aí. E quando eu tava fora da presença, essa palavra, ela me pegou, sabe? Uhum. E salvem-se dessa geração corrompida. A gente vê um mundo perverso, de pessoas maldosas, de pessoas maliciosas, mas Jesus, ele nos chamou, ele nos chamou para ser livre, né? Para viver essa liberdade. E um conselho de todo o coração é que a presença de Deus é o melhor lugar para se estar.
A presença de Deus é o melhor lugar para estar. Não tem outro lugar melhor do que a presença de Deus, sabe? Uma pessoa que sente o toque do Espírito Santo, que sente o Espírito Santo, ela não vive de outra forma, ela não consegue viver. Então, em Atos 2:40 tá lá um conselho, na parte B, salve-se dessa geração corrompida. Então, vocês que estão fora, esse é o conselho da nossa irmã Kézia para a sua vida. Salve-se dessa geração corrompida. Vem para de cá, prova e vê que o Senhor é bom. Vem fazer a prova, vem ver. Porque quando você sente o Espírito Santo, você fica maravilhado, você se enche da própria essência de Deus. Não fique de fora, você é o nosso convidado. Procure uma igreja mais próxima da sua casa aí, faça essa conexão com Deus e sinta a diferença do ontem para hoje. Mas para as pessoas agora, que estão dentro da casa do Senhor, que conselho, que vale ouro você daria para essas pessoas? Esforça-te e tem bom ânimo. É verdade. Vale ouro porque a caminhada com Jesus, ela é alegre, ela é feliz, ela é boa, mas também é árdua. Porque a gente está na contramão do mundo. É verdade. A gente está indo contra a um sistema, contra idealizações que não fazem sentido. Verdade. E a gente está indo contra tudo isso. E nós, como jovens, na faculdade, nas universidades, tá indo de contramão a isso tudo, né? E a gente precisa ser forte, precisa ser corajoso, precisa também entender que não há lugar melhor do que a presença de Deus, que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Então, sejam fortes, corajosos, porque não existe um lugar melhor do que estar na presença de Deus. Esse é o melhor lugar do mundo. Amém, amém. E para você se tornar forte e corajoso, é necessário você meditar na palavra do Senhor. Porque quando Deus libera essa palavra para Josué, ele fala antes, medita, né? De dia e de noite. Quando estou meditando de dia e de noite na palavra do Senhor, aí eu vou ser forte e corajoso. Porque a palavra de Deus nos encoraja a continuar e continuar. Mas faltou algo aqui, e antes de terminar esse bate-papo aqui, que tem muita coisa, mas eu creio que vai ficar para a segunda parte. Essa é aqui uma introdução de tudo isso. Kézia Levita, né? A Kézia Levita, quem é Kézia Levita? Kézia Levita é um coração sensível. A Kézia Levita é a Kézia de um coração sensível, sabe? A Kézia que ministra mais no quarto do que na igreja. É a Kézia que canta mais em casa do que quando vai ministrar, né? Não é uma Kézia de palcos, nem de aplausos. Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Amém. Eu sou completamente apaixonada pela presença dele. Eu sou apaixonada pela verdadeira adoração, sabe? Eu sou uma Kézia adoradora, a Kézia adoradora de verdade, porque eu entendo que a gente foi feito para adorar. Por impulso, a gente adora alguma coisa. É verdade. Todo ser humano, por impulso, ele adora alguma coisa. Mas quando a gente descobre que a gente foi feito para adorar o Senhor, aí é que a chave muda, que muda o quadro da nossa vida. Então, a Kézia Levita é essa Kézia disposta, sabe, a dar uma adoração para Deus. Eu não gosto de louvar para encher o ego do irmão, tanto muito criteriosa nas escolhas de louvores que eu canto. Kelvin também me ajudou muito nisso. Ele tem um ouvido muito sensível às canções, ainda mais do que o meu, sabe? Muito sensível a ouvir as letras, a meditar o que essa canção tá dizendo. Então eu me preocupo muito em deixar subir a adoração a Deus, sabe? Quando eu tô louvando, o que eu mais quero ali no momento é que o Espírito Santo venha, que a presença de Deus venha, porque o louvor em si, ele não muda a vida de alguém. O louvor em si, ele não cura, o louvor em si, ele não liberta. Mas a presença de Deus, ela liberta. Então, quando a gente louva pra Deus, para ele manifestar a presença dele em nosso meio, aí os céus se abrem, as pessoas são curadas, as pessoas choram, corações são quebrantados. E é isso que eu busco quando eu tô louvando. Eu busco a presença de Deus.
eu busco que o Espírito Santo se manifeste, que não seja uma canção, sabe? Que não seja só uma canção, sabe? Mas que seja uma verdade que está sendo ali cantado. Amém. Imagine só, Kelvin Levita, Kézia Levita, dentro de casa, irmão, só sai som musical, entendeu? É adoração 24 horas. Não tem como Deus não se manifestar. A Bíblia vai dizer que Deus está em meio aos louvores. Imagina Kézia chamando Kelvin, entendeu? Só no som da música. Deve ser algo tremendo. Eu creio que Deus, ele é um Deus que faz as coisas acontecer, né? Se Deus uniu vocês e tem um propósito, esse propósito está se cumprindo, vai se cumprir. Nós temos visto isso na igreja, né? A gente tem congregar junto e creio que Deus tem manifestado isso na vida de vocês. Mas quero já finalizando, as tuas considerações finais, deixa aí para o pessoal. Tudo que você tem vivido até agora, da parte de Deus, que há de vir, né? Depois daqui, algo grande que vai acontecer. Eu queria agradecer, né, ao Ed por estar aqui fazendo parte desse momento, essa conversa maravilhosa que nós tivemos aqui. Queria agradecer a Deus, né, porque ele sempre nos dá a oportunidade. Nós não sabemos do futuro, mas há uma promessa para nós que haverá um bom futuro. Amém. E eu queria agradecer, né, a Deus, a minha família, minha mãe, meu pai, os meus irmãos, né? Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um lar de paz, né? Tem muitas pessoas que desejariam ter um lar, um ambiente de paz, e a minha casa é meu refúgio. Então eu tenho um ambiente de paz em casa. Eu agradeço muito a Deus, a minha família, agradeço ao meu namorado que tá aqui, ele é uma pessoa de Deus na minha vida, ao Ed, a todas as pessoas que eu sei que eu posso contar, né? E é isso. Eu agradecer muito a Deus porque ele tem feito grandes coisas na minha vida, né? Tem um memezinho que fala de um menino, eu não era nada, hoje eu sou baterista, não sei se você já viu. Não. Mas aquela menina que tinha depressão, que tinha complexo de inferioridade, hoje é líder de um ministério de louvor. Amém. Eu sou líder de jovens e eu tenho pessoas que se inspiram em mim. Eu tenho crianças que se influenciam em mim e eu não posso vacilar, sabe? Eu não tenho mais essa chance de vacilar. Eu preciso dar mais um motivo de esperança às pessoas que se espelham em mim, às pessoas que confiam em mim, né? E eu agradeço a todos por essa confiança. Não é fácil. Sim. Mas eu não sou perfeita, tô longe disso. Mas a cada dia que eu acordo para dar o meu melhor. É isso aí, pessoal, né? Já também agradecendo a Kézia, a Kelvin que tá aqui, nosso produtor Anderson, não se esqueça, né? Tem o nosso produtor Anderson ali, pastor Anderson, tá conosco aqui nos ajudando. Gratidão, Kézia, gratidão, Kelvin, que tá aqui nos ouvindo também. Anderson, gratidão por tudo. E você, nosso ouvinte, não perca, ouça até o fim isso aqui. Com certeza você será edificado. Porque esse bate-papo foi da graça, unção, da presença de Deus. E com certeza Deus tem um projeto para a sua vida, para realizar na sua vida. Então agradeço você também que está nos ouvindo. E com certeza no próximo será melhor ainda, que vai ter coisas boas para vir na parte de Deus para a nossa vida. Fica com Deus e até o próximo bate-papo com Ed.